Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana um novo tema daquilo que Jesus ensinou há quase 2000 anos e nós estamos aqui em busca dessas verdades reveladas na Palavra de Deus. Semana passada aprendemos sobre oração e uma das 7 condições que a Bíblia apresenta para que toda oração seja atendida tem a ver com nós perdoarmos aquele que nos ofende. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o perdão. O tema de hoje, o que Jesus ensinou sobre o perdão. E você vai ver que na Palavra de Deus há claras orientações para mim e para você com relação a esse tema. Nós estamos aqui com os nossos convidados que vieram aí de vários estados do Brasil ao longo dessas semanas para aprendermos mais da Palavra de Deus, dos ensinos de Jesus. E os temas que estamos tratando aqui são temas que você tem nesse guia que a gente preparou com muito carinho para você. É o guia do Ensinos de Jesus. Esse manual pode ser teu. Basta você ligar para nós aqui em horário comercial. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga em horário comercial, faz um cadastro rapidinho e nós vamos mandar pelos correios para a sua casa. Você pode também pedir por WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. Basta colocar aí e dizer assim, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar isso para a sua casa. No final desse guia impresso, você tem um questionário. Se você preencher esse questionário e devolver para a gente e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos enviar para a sua casa também um DVD. É isso aqui, é o DVD Ensinos de Jesus. Esse é um produto que você não encontra. Nós não vamos exibir esse conteúdo na Novo Tempo, só tem nesse DVD e é um presente para aqueles que completam o guia impresso, tá bem? Você não paga nada por isso, porque nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. E graças a esse apoio, nós podemos oferecer esses estudos da Novo Tempo para todo o Brasil. Se você está fora do Brasil nos assistindo e quer fazer esse curso, nós não vamos mandar um empréstimo para você, mas esse curso está também online em nossa plataforma. Anota o endereço aí, biblia.com.br. Fácil, né? biblia.com.br. Lá você vai encontrar esse curso, Ensinos de Jesus, para você fazer online, além de outros cursos mais. São cerca de 20 estudos online que você pode fazer lá, tá bem? O convite está feito para você. Aqui estamos todos prontos para começarmos mais um estudo. Hoje vamos falar a respeito do perdão, o que Jesus ensinou sobre o perdão. E antes de abrirmos o livro sagrado, nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar? Pedindo uma bênção de Deus para o estudo? Pai de amor, aqui estamos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos auxilie e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Que o Teu Espírito que esteve com os apóstolos e profetas no passado também estejam conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem não precisou do perdão em algum momento de sua vida? Todos nós precisamos, porque falhamos. E falhamos não só com Deus, como falhamos também com o próximo. Às vezes ofendemos, às vezes até sem intenções, magoamos as pessoas. E todos nós precisamos em busca de perdão em algum momento. Isso aconteceu até mesmo com Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo sendo segundo o coração de Deus, tinha suas falhas. E Davi, após haver pecado, ele confessou o seu pecado a Deus numa linda oração, que está registrada no Salmo 32. E no verso 1 diz assim, Davi escreveu, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado. No verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi confessava na certeza de que Deus o perdoaria. Então, o perdão faz parte da dinâmica da salvação. Todos nós que um dia almejamos a vida eterna, que almejamos o céu, nós temos que entender esse assunto. Por quê? Porque nada mais é tão cotidiano na vida do cristão como a questão do pecado e do perdão. Porque diariamente nós somos apanhados por essa matéria, por esse tema.
e precisamos conhecer cada vez mais o assunto. Quem somente pode perdoar pecados segundo a Bíblia? 2 textos que nos ajudam. O salmista escreveu: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então o salmista diz que o perdão está com Deus. E Jesus disse assim, não Jesus, os fariseus e judeus disseram de Cristo: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então essa reação dos judeus, ela veio depois que Jesus perdoou o pecado de alguém. Aí eles criticaram Jesus e disseram: quem o senhor acha que você é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Eles estão certos nessa afirmação de que só Deus pode perdoar pecados? Estão, só Deus pode. O que eles não aceitaram é que Jesus era Deus e por ser Deus ele podia perdoar o pecado. Então Cristo é Deus e por isso ele pode perdoar pecados, mas o ensino da Bíblia é claro, só Deus pode perdoar pecados. Agora, você sabe que um dos maiores estudiosos da Bíblia é o diabo, né? O diabo adora estudar a Bíblia. E por que ele gosta de estudar a Bíblia? Para contrafazer as verdades que a Bíblia apresenta. E para cada verdade bíblica explicada na palavra de Deus, ou aqui ensinada, o diabo levanta mentiras para tentar ocultar a verdade. Essa é a artimanha que o diabo usa desde o início da história da igreja. Desde o Éden, né? Porque a palavra de Deus foi assim: Adão, você não coma, porque se você comer do fruto, você vai morrer. Aí vem o diabo. O que Deus disse para você? Que você não podia comer? Não, se você comer, os seus olhos se abrirão e você vai ser igualzinho a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, para cada verdade que Deus apresenta em sua palavra, o diabo vem e apresenta uma mentira. E qual é a mentira que nós temos hoje a respeito do tema do perdão? É que você tem que buscar alguém para que esse alguém perdoe você. Essa é a mentira que o diabo disseminou. Que você não pode ir a Deus, você tem que ir a alguém, a um sacerdote, a um líder religioso. E você sabe que isso se implantou de tal forma na cultura que tem pessoas por aí que acham que o perdão só chega para ela através de alguém. E às vezes a gente está por aí nesse Brasil afora viajando e alguns chegam: pastor, o senhor pode orar por mim para que Deus me perdoe disso, daquilo? Mas eu não, você que tem que pedir perdão a Deus. Perdão é você com Deus. Você que tem que pedir a Deus. Então eu não preciso de ninguém como intermediário. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quando nós pecamos, nós temos que ir a Deus. É Deus que tem o perdão. Então essa história de que o sacerdote, de que o padre, de que o pastor, o missionário, quem for, pode interceder por mim, isso é uma mentira satânica. Você tem que ir a Deus. É Deus quem perdoa. Com Ele está o perdão. Por quê? Porque Jesus Cristo foi constituído nosso advogado no santuário celestial. Nós talvez, eu não sei se vamos ler um dos textos que João escreveu, mas João diz assim lá em sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quem é o nosso advogado junto ao Pai? É Cristo. E toda vez que eu peco, eu tenho que ir a Ele, para que Ele me dê o perdão. Agora, só Jesus perdoa ou existe algum aspecto do ser humano que ele também pode perdoar? Olha o que a Bíblia ensina. Se de alguns perdoardes os pecados, João 20, 23, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. E um outro texto, Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mas espera, pastor, então eu também tenho que perdoar? Sim. Então, como é que funciona? Quando você ofende a Deus, é Deus quem tem que perdoar você. Quando você ofende ao próximo, você tem que pedir perdão ao próximo. Então, há pecados que você ofende ao próximo e ofende a Deus. Há pecados que você não ofende a Deus, você não ofende ao próximo, você ofende a Deus. Isso está muito claro na lei dos 10 mandamentos. Então, nas tábuas da lei, os primeiros 4 mandamentos, eles se referem você e Deus.
Os outros 6 se referem a você e o próximo. É por isso que quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele disse, são 2. É amar a Deus e amar o próximo. Por quê? Porque nesses 2 mandamentos estavam resumidos os 10. Não cancelados, não anulados, resumidos. Então, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quando você pratica o pecado da idolatria e adora outros deuses que não Deus verdadeiro, você não está pecando contra próximo nenhum. Você está pecando contra Deus. Agora, quando você vai lá e rouba alguém, você pecou contra o próximo e pecou contra Deus. Aí você tem que pedir perdão a ambos. Então, é nesse aspecto que a Bíblia ensina que nós temos que nos perdoar uns aos outros. Então, se eu ofendi alguém, eu tenho que buscar perdão e buscar o perdão de Deus. Agora, se eu ofendi a Deus com um pecado que não envolveu o próximo, eu tenho que buscar o perdão dele. Milka. Pastor, focando ali naquela parte, perdoando-vos uns aos outros. Gostaria de ler aqui Mateus 5:22, que diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que... Aí está entre chaves, que para mim é o ponto principal. Sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Bom, se eu fiquei irada com alguém, por qual motivo? Eu não tenho que perdoar. Leia o texto de novo. Sim, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí falou de perdão, falou apenas de sujeito a julgamento. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então há um tipo de ira que não é pecado. Essa ira eu gosto de usar mais uma palavra sinônima para ela, que é indignação. Então você vê algo de errado acontecendo, que gera em você uma indignação, que pode ser até uma ira. Mas essa ira não é pecado. Por quê? Porque é a sua indignação pela injustiça que está acontecendo. Não por uma ira que você tem ódio de alguém, porque esse alguém tentou mal contra você. Então você percebe que são coisas bem diferentes? Alguém praticou mal contra você e você passa a odiar essa pessoa, isso é uma ira. Agora eu posso estar vendo uma situação e eu fico indignado, irado contra a pessoa pelo comportamento dela, por aquilo que ela está fazendo com outrem, por exemplo. Então são 2 tipos. Esse tipo de ira que leva à indignação por algo injusto que está acontecendo, isso aí não é julgado por Deus, não é levado em julgamento. É por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Agora já essa ira pecaminosa, eu odeio alguém porque alguém me fez mal, ou porque falou mal de mim, essa eu preciso de perdão porque ela vai a juízo. Então, no caso, essa ira que me causou indignação. Não desejo mal da pessoa, não passei a odiá-la, mas como ela me deixou indignada de alguma forma, talvez o melhor seja até eu passar a ignorá-la. Claro. E não está errado, então. Claro. Então, okay. Bom, temos uma psicóloga aqui, né? Ela vai talvez concordar comigo ao dizer que existem pessoas que é bom a gente manter longe. Não é isso? A Milka estava falando, né? E eu estava realmente assim pensando em algumas situações. Por exemplo, quando as pessoas me colocam assim, né? Vanessa, eu sei que para mim é muito importante o perdão dessa pessoa, mas eu sinto que essa pessoa não vai me perdoar. Então, o que eu coloco? Se isto vai te fazer bem, então se dirija até essa pessoa e converse com ela e peça o perdão. Fale que pelo menos dentro do seu coração não há mais espaço para mágoa, para o ressentimento e para a raiva e para o ódio. Mas assim, confia em Deus. Essa pessoa, ela tem que ter o momento dela com Deus para pedir perdão para Deus e para te perdoar dentro do coração dela, mas faça o que vai te fazer bem. Eu coloco sempre isso, porque é isso que eu acredito mesmo, que é o que a Milka estava falando e que você colocou. Então, essa questão de buscar a conciliação, ela já ajuda no processo, né? De você acalmar, apaziguar esse sentimento negativo que às vezes surge por indignação de alguma situação, certo? Agora, voltando à minha pergunta, tem pessoas que é bom manter longe? Sim. Não tem? Sim. Então, veja, a Bíblia tem até um texto, ela diz assim, suportai-vos uns aos outros. Então, tem pessoas que você tem fácil relacionamento, tem pessoas que você tem que suportar para ficar por perto.
Porque tem gente que reclama da vida o tempo inteiro. Tem gente que não está de bem com Deus nem com o próximo. Tem gente que tudo está ruim. Se chove está ruim, se faz sol está ruim. Quer dizer, aí é um tipo de gente que não faz bem, não é saudável ficar perto. Então a gente procura outras pessoas que sejam mais saudáveis. Então nós temos que viver de bem com todos. Agora a Bíblia diz assim, na medida do possível. Isso. Porque tem gente que não é nem possível viver bem perto. Então tem que deixar ela mais com outras pessoas que têm mais paciência talvez. Ah, pastor, mas isso não é ignorar as pessoas ou amá-las? Bom, você não pode maltratar ninguém, não desejar mal para ninguém, tem que tratar bem todos. Agora, eu não sou obrigado a ficar todo dia dentro de uma casa ou alguém na minha casa que não me faça bem. Eu não sou obrigado. Renato. Pastor, o significado de perdão, mandar embora, certo? Se eu não conseguir tirar um rancor que existe dentro de mim sobre uma pessoa, viver constantemente com aquele sentimento de tristeza e não conseguir liberar o perdão por algum fato que aconteceu no passado, quando eu me ajoelho para orar, que eu peço perdão a Deus, Ele irá me perdoar, sabendo que futuramente eu posso perdoar aquela pessoa ou os meus pecados não serão perdoados de forma nenhuma? Deus não trabalha antecipando as coisas. Então Deus sabe o dia de amanhã, mas Ele não vai agir com base no futuro que não aconteceu. Ele vai lidar com o presente. Então se você não perdoou aquela pessoa, e nós vamos ver daqui a pouquinho condições para que Deus me perdoe, e uma delas é perdoar o próximo. Então se eu não perdoei o próximo e vou pedir perdão a Deus, Deus não vai me perdoar. Então eu tenho que seguir a risca e mandar embora o sentimento que ficou para poder seguir em frente. Eu não conheço essa etimologia da palavra para dizer que o perdão significa mandar embora, né? Mas para mim perdão tem a ver com você liberar essa ira, esse sentimento negativo que você nutre contra alguém, não importa o que seja. Isso é humano? Não, isso é divino. Eu vou explicar a você qual é a diferença do perdão humano para o perdão de Deus. Deus diz assim, eu perdoo você e lanço os seus pecados no fundo do mais profundo dos oceanos, e dele jamais me lembro. Então, quando Deus perdoa você, Ele esquece. Quando nós perdoamos, nós não esquecemos. Essa história que perdoar e esquecer, isso é balela. Você não esquece quem ofendeu você. Aí está a dimensão maravilhosa do perdão. Você sabe que um dia essa pessoa fez mal para você, mas você a perdoou. E isso não mexe mais com você. Não quer dizer que apagou da sua memória, mas você não liga mais para isso. Isso não mexe com você. Aí está a beleza do perdão, porque perdoar e esquecer é Deus. Nós somos humanos. Você vai se lembrar que essa pessoa um dia fez um mal para você, mas isso não mexe mais com você, porque você deu perdão. Então, quando você dá o perdão, você libera a pessoa para viver a vida dela, certo? E quando alguém diz que nos perdoa e sempre está tocando na ferida? Parece que não perdoou, né? Porque se ela perdoar, ela não vai voltar ao assunto, porque isso não interessa mais para ela. Se ela sempre está tocando no assunto, é porque o perdão não foi estendido ainda, certo? Albânia? A questão do perdão, eu vejo assim de uma forma muito simples. A dificuldade do perdão está quando você não vai orar. Mas é impossível você não perdoar quando você ora. É impossível. Se você orar, você ajoelhar e falar assim, Deus, eu preciso perdoar fulano. Me ensina a olhar para ele, eu quero olhar para ele com um olhar de amor, de misericórdia, de saber que ele não está agindo só. Eu quero olhar para ele com um olhar de amor. Possível. Acontece. É automático. Quando você ora por aquela pessoa, pode ser que naquela primeira oração você não consegue perdoar totalmente. Mas de acordo você vai orando por aquela pessoa, você vai assim, eu perdoo fulano em nome de Jesus. Ele é meu irmão. Não que você vai ter que manter novamente a mesma comunhão que você tem com ele. Porque aí você está sendo inocente. Você vai amar ele, vai perdoar, mas você vai manter uma comunhão com ele bem restrita, com muito cuidado, vigilância, perdoando, sem comunhão de antes. Mas quando você ora, você mantém aquela vida de oração e pedir Deus perdão, gente, claro, é tranquilo. Como o perdão é algo divino, Ele planta isso no nosso coração, é Ele que nos dá esse desejo, a gente não tem como romper essa barreira, ela é sobrenatural.
Então é Deus atuando em nosso coração que nos leva a entender que as pessoas são falhas, como também nós somos. E algo interessante do perdão. Lembra uma vez de uma mulher, Jesus foi cear na casa de um líder lá no tempo dos judeus, nos dias dele, né? Foi na casa de Simão, né, que ele foi cear, e alguém começou a lavar os seus pés ali com lágrimas e enxugar, né, com os cabelos, derramou ali um perfume precioso também. E Jesus diz assim acho que foi para Simão, né? Sabe por que ela muito ama? Porque ela muito foi perdoada. Então, quanto mais você é perdoado por Deus, quanto mais você entende que você também é pecador, que você precisa de perdão, maior é a sua disposição em perdoar. Agora, quem se acha um santarrão, não tem disposição para perdoar ninguém, acha que nunca erra, está sempre certo, dono da razão, esse é o problema. Pastor, Nazareno. Só quem pode perdoar é Deus. Não tenho dúvida, isso aí está pacificado. Agora, Judas cometeu um pecado gravíssimo. Uhum. E todos acham que eu tenho Judas como condenado. Porque o ato de perdoar nem é meu, nem é seu, nem é de quem está, dos espectadores que estão lá assistindo a cena. Uhum. É do Senhor. E todos acham que Judas foi traidor, fez aquele negócio todo e que não ganhou, não tinha nenhuma chance de ganhar. E ninguém sabe se na hora, antes, porque tem duas versões sobre a morte de Judas. Ele se jogou do precipício, lá embaixo, e a outra que teria se enforcado. Qualquer delas, ele teria tempo para se arrepender e pedir perdão a Deus pelo seu ato. Mas o povo, de um modo geral, condena. Tanta prova que eu nunca ouvi falar que tem alguém chamado Judas Iscariote. Ninguém botou o nome desse menino com esse nome. E toda época, tem uma época no ano que se a malhação do Judas, bate nele, arrebenta, joga foguete em cima dele. Então, eu queria dizer o seguinte, é a administração do Senhor perdoar ou não, de acordo com o tipo do pecado e de acordo com quem está pedindo e a forma de ter sido pedido. Há a possibilidade de Judas ele ter ganho a vida eterna, ter sido perdoado? A gente só sabe daquilo que a Bíblia relata, né? Então, quando Judas traiu Cristo, ele tinha direito ao perdão se ele se arrependesse. Parece-nos que, pelo relato do Evangelho, ele não se arrependeu. Ele devolveu, mas ele devolveu o dinheiro que ganhou para fazer aquele serviço. Isso aí já é um início de que ele se arrependeu. Uma das características, uma necessidade do perdão é que a gente se arrependa do ato, se arrependa daquilo que fez. Há um indício de que ele se arrependeu, tanta prova que ele devolveu as 30 moedas. Né? E que mais para frente, será que ele não teria conversado com o Senhor quando bateu, como se diz hoje na atualidade, a ficha caiu, que ele disse que eu estou arrebentado aqui, o melhor é falar com o Senhor. Mas, em realidade, ele não volta a conversar com o Senhor. E as moedas que ele devolve... Mas ele pode ter conversado, ele sozinho, né? Conversado com o Senhor. Não é? Tá. Quando ele entrega Jesus Cristo, ele devolve as moedas, a cena que eu tenho na mente é assim, não é que ele fala, olha, aqui estão as moedas que vocês me deram, porque eu cometi um erro, eu falei tremendamente com o meu mestre, eu não quero isso. Eu acho que não foi isso. Eu acho que ele foi lá, o ódio havia tomado conta do coração dele, e ele lançou essas moedas aos judeus, e o ódio dele também era para com os judeus, que também o levaram ao pecado, foi um complô contra Jesus, e daí ele vai e se enforca. Então, por esse relato, eu não vejo possibilidade de arrependimento. Segundo o que está revelado na Bíblia. Pelo ato dele ou pelo ato dele ter tirado a própria vida? Porque a vida não era dele. Eu acho que não foi só por causa de um pecado. Eu acho que foi o fato dele ficar perto de Cristo, mas o tempo inteiro ele estava vivendo em pecado. Porque a Bíblia diz que ele era o tesoureiro do grupo. E ele tirava da bolsa dos discípulos. Então ele roubava os discípulos o tempo inteiro. Então, enquanto com Jesus, ele praticava o roubo. Depois ele traz Jesus e depois ele tira a vida. Então, parece que essa cadeia de eventos diz para mim que ele não teve perdão. Tipicamente, algumas coisas na Bíblia estão tipificadas. Diz que, considerando que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, se ele morreu realmente por enforcamento, como tem duas possibilidades, então houve a separação entre a cabeça e o corpo.
Pode ser? A Bíblia diz que a corda se arrebentou também, né? E que depois os animais de rapinas comiam ali o seu cadáver. Bom, foi um fim trágico para quem de fato andou longe de Cristo. Nós vamos para um intervalo, não acabou o tema. A gente volta daqui a pouquinho para ver que condições eu tenho que preencher para que o meu pecado seja perdoado. Quais são as condições do perdão? 2 ou 3 minutinhos, a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre o perdão. Você cometeu alguma coisa no passado ou até mesmo essa semana e que você precisa do perdão do Senhor? Quais são as condições para que Deus perdoe você? Vamos deixar que a Bíblia nos ensine? Vamos olhar então para alguns versos da Palavra de Deus e vamos descobrir quais são as condições bíblicas para que alguém seja perdoado. Primeira condição, Atos 2:38. Leiamos o texto. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, que é o mesmo que perdão, dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Faltou aqui a palavra Espírito Santo. Atos 3:19 repete a mesma verdade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então aqui aparecem 2 palavrinhas que a gente tem que aprender ou relembrar. Arrepender e converter. O que é arrependimento? Tristeza pelo pecado. Você se arrepende de fato de algo quando você sente tristeza por isso. O que é converter? A gente usa isso muito na questão do trânsito, né? Convergir, conversão, isso tem a ver com mudança de rumo. Então eu estava numa direção e eu não vou mais nessa direção. Isso é conversão. Eu estava vivendo na direção do pecado, na direção da maldade, eu me arrependo, sinto tristeza por aquilo que eu fiz, mas eu mudo de atitude. Eu paro de praticar aquilo que praticava. Então, nesses versos, nós já temos 2 condições. Eu tenho que me arrepender e eu tenho que me converter. Arrependimento tem a ver com o estado de espírito. Agora, essa tristeza, como é que ela se produz? É uma ginástica mental? A gente fica em posição de yoga e isso chega? Não. Isso é Deus, meus amigos. Você lembra que nós estudamos aqui, algumas semanas atrás, o texto de João 16:8, quando Jesus prometeu o Espírito Santo e disse assim, quando Ele vier, Ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence do pecado? É o Espírito Santo. Então, só pode haver arrependimento se houver uma ação do Espírito Santo. Então, nada é tão essencial à vida do cristão do que o Espírito Santo. Porque é Ele quem vai produzir em mim o arrependimento. Se o Espírito não atuar, você nunca vai se arrepender. Você pode fazer a maior maldade que for para alguém, você nunca vai se arrepender, se o Espírito não atuar. Então, nós somos dependentes do Espírito Santo para que Ele gere em nós o arrependimento. Agora, pastor, como é que isso funciona? Não é automático, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, eu tenho que querer e eu tenho que buscar, eu tenho que dar essa permissão para que o Espírito atue no meu coração, me constranja e me leve, então, ao arrependimento. Então, isso tem a ver com um estado de espírito. E uma vez que o Espírito Santo me convence do que eu estava errado, me leva ao arrependimento, eu devo agora me converter. Aí isso tem a ver com a prática, tem a ver com a ação. Então, eu parar de fazer o que estava fazendo. Eu agir da forma correta. Renato. Pastor, uma dúvida que eu tenho certeza que também o pessoal que está assistindo tenha. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma vida de 50 anos. Dessa vida eu passei 49 anos dedicado ao Evangelho, dentro da igreja fazendo tudo aquilo que tem que ser feito. E durante uns 5 meses eu me afasto da presença do Senhor. E nesse meio período eu levo um tiro, sofro um acidente e morro. Então Deus me perdoaria pelo fato de eu ter vivido uma vida plena na presença do Senhor, e aquele tempinho de 5 meses eu ter me afastado,
eu conseguiria o perdão ou não teria direito ao perdão? Duas coisas. Primeiro delas, que só Deus sabe a resposta. Quem vai se salvar e quem vai se perder? Só Deus sabe a resposta. Por quê? Porque nós vemos a aparência. Deus vê o coração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que a Bíblia revela sobre a questão do perdão? Que eu, quando cometo pecado, tenho que buscar o perdão a Deus e Deus me perdoa, certo? O cristão sempre vai depender do perdão. Aquele que está em pecado e morre no pecado sem se arrepender, para ele não há salvação. A Bíblia ensina isso. Se ele morreu no pecado, sem se arrepender, para ele não há salvação. Mas, pastor, ele viveu 50 anos lá. Mas quem diz que salvação é pelas obras? Quem diz que é por tempo de casa? Salvação não é por tempo de casa. Salvação não é por boas obras. Nós somos salvos é pela graça. É só a graça que salva. Bom exemplo. As boas obras não salvam. Então, o ladrão na cruz, por exemplo, foi salvo na última hora. Isso prova que as obras não salvam, o que salva é a graça. Agora, se eu não buscar, se não permitir que essa graça atue na minha vida, se essa graça não fizer parte do meu ser, eu não tenho salvação. Então, a gente não sabe. Se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados, morreu no pecado, ele não tem salvação. Agora, pode ser que na última hora, né, isso é ele com Deus. O que se passava no coração dele, se ele no último momento pediu perdão, é Deus quem vai julgar essas coisas. A gente só pode ver o que está aparente. Já tive amigos que estavam fazendo coisas erradas, e infelizmente levaram um tiro, e passou algum tempo ali para poder morrer definitivamente. Esse pouco tempo que ele passou, ele pode ter tido uma conversa sincera com Deus, se arrependido de coração, mesmo não tendo uma vida no Evangelho. Pode. E em breve reencontrar eles, não pode? Pode, claro. O ladrão na cruz é um exemplo, né? Perfeito para isso. Albânia? Pastor, minha dúvida é quanto ao batismo, né? No versículo anterior fala, né? Sim. Nós vamos voltar a esse tema do batismo, mas aqui diz, né, que o arrependimento e o batismo em nome de Cristo para a remissão dos pecados. O batismo também, ele faz parte desse processo. Minha dúvida é o seguinte, por exemplo, na igreja batista, nas outras igrejas, né? Na Assembleia Batista, Presbiteriana, todas as outras, prega o batismo uma vez só. Por exemplo, se eu estou na igreja, eu me afastei do Evangelho e eu retorno para a igreja, eu me reconciliei, não preciso batizar de novo. Porque houve para a igreja, houve um arrependimento genuíno e que Deus me perdoou. E que o batismo, quando você batiza, você está como um símbolo para o mundo, que você morreu para o mundo e nasceu para Jesus, né? Mas nas outras denominações é diferente da denominação da adventista, né? Aí eu queria uma explicação que eu não entendo. Por que nós adventistas rebatizamos? Então, eu conheço pessoas que saíram várias vezes da igreja e voltaram. E foram rebatizadas. Foram rebatizadas. Eu queria entender, eu não entendo. Leia um texto para mim na sua Bíblia aí, em Atos 19. A igreja adventista, ela procura sempre ser bíblica em tudo aquilo que ela ensina. E tudo que nós ensinamos tem que estar na Bíblia, porque nós queremos ser uma igreja bíblica. 19, 1 a 5. Então, leia para mim esses 5 versos. Atos 19, 1 a 5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus.
E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Esses 12 tinham sido batizados por João Batista? Tinham. E João batizava como? Por imersão lá no Rio Jordão. Agora vem Paulo, vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem ouvimos que ele existe. Sim, o Espírito foi dado agora. Agora temos uma nova verdade que vocês antes não conheciam. Eu vou apresentar para vocês essa nova verdade. Vocês aceitam essa nova verdade? Aceitam. Então vocês vão passar agora por um novo batismo. E Paulo vai e batiza quem já era batizado. Então a igreja adventista só rebatiza porque nós temos um exemplo na Bíblia. Aí há um precedente. Aí você tem 12 pessoas que foram batizadas 2 vezes. É por isso que a gente batiza uma pessoa novamente. Porque a Bíblia tem um precedente para nós. Certo? Pastor, uma dúvida que eu tenho, eu queria saber se o ato de não devolver o dízimo é pecado ou é uma transgressão dentro do âmbito da igreja? É pecado? Você pode esperar uma semana, porque semana que vem nós vamos falar sobre esse tema. Pode ser? Pode ser. Então, semana que vem eu vou entrar e vamos voltar a essa pergunta sua, tá bom? Ok. Vamos avançar então com o tema do perdão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, disse Paulo. Agora vem João e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, ou a partícula condicional. Então, primeiro, o Espírito Santo produz em mim o arrependimento, eu me converto, eu mudo de direção e agora eu procuro a quem eu ofendi para confessar, que pode ser ao próximo e pode ser ao próximo e a Deus, dependendo de quem eu ofendi com o meu pecado. Então, a terceira condição é, eu tenho que confessar o meu pecado. Milka. Pastor, agora o senhor apresentou uma terceira condição, né? Mas antes o senhor apresentou uma condição que o meu perdão perante Deus está condicionado ao meu perdão perante os meus irmãos. Eu acho que essa aqui é a próxima condição, é a quarta. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mateus 6,12. Mas o senhor já tinha mencionado sobre... Mencionei em outro momento e aqui está ela, é a quarta condição. Então voltando à terceira. Se eu preciso confessar o meu pecado para que Deus me perdoe, eu que sou humana, tenho que perdoar alguém sem ela ter me pedido perdão? Isso não é possível. Você pode não nutrir nada contra ela, certo? Alguém te ofendeu, você não nutre nada contra ela. Agora, essa pessoa, para ser perdoada, tem que buscar você e pedir o perdão para você. Eu não fico presa à condição de ter Você não fica presa a isso, certo? Agora, há situações em que isso não será possível. E eu não vejo problema nisso. Por exemplo, pode ser que você um dia tenha ofendido alguém e esse alguém mudou-se para um local desconhecido. E você nunca mais tem a chance de ver essa pessoa. Talvez você nunca mais tenha a chance de pedir perdão a ela por algo que você fez que ofendeu a ela. Mas eu acredito que Deus pode perdoar você mesmo sem ter confessado para ela. Porque você só não confessou o seu pecado porque você não tinha condições de fazê-lo. É bem diferente de você ter alguém que mora no seu bairro, a quem você ofendeu, e você não busca para confessar o seu pecado. Isso é diferente. Então, nós estamos limitados por certas condições. E eu acredito que se você ofendeu alguém em algum momento da sua vida e você não tem mais condições de falar com ela, se você de sincero coração pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar você. E vai entender que você não tem essa condição, não é humanamente possível você se comunicar com ela para pedir perdão. O perdão é um assunto maravilhoso, né? Cada vez a gente vai entendendo mais. Então, nós todos precisamos de perdão. Em algum momento da vida temos que pedir e temos que oferecer. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem? A Bíblia vem, Jesus diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que Jesus perguntou se era até 7 vezes? Porque os rabinos ensinavam que você tinha que perdoar uma pessoa até 3 vezes.
Então, se você cometeu o mesmo pecado contra alguém, até 3 vezes a pessoa pode perdoar. Mas uma 4ª vez não era mais necessário. Os rabinos ensinavam isso. Aí Pedro pensou assim, bom, eu vou ser melhor que esses rabinos aí. Mestre, até quantas vezes eu tenho que... Até 7 vezes? Aí Jesus, olha, não, 7 não, mas 70 vezes 7. Quanto dá isso? 490. Quer dizer então que eu tenho que perdoar alguém 490 vezes? Não, ele está usando aqui uma hipérbole. Ele está dizendo o seguinte, você tem que perdoar assim como Deus perdoa você. O perdão de Deus para com você não é ilimitado. Toda vez que você buscar, você não vai ter. Assim tem que ser o perdão para com o próximo. Tem que ser 70 vezes 7. Tem que ser ilimitado. Então, toda vez que alguém precisar do seu perdão, você tem que estar disposto a dar. E o detalhe desse texto é que é o mesmo pecado. Imagine você que alguém vai lá e bata no seu carro, né? Você, mas olha aqui, eu não vi o seu carro, né? Um vizinho, né? Eu não vi o carro, estava tirando da garagem. Tá bem, no outro dia ele falou, bate de novo. O que foi? Mas eu não vi de novo. Mas você então tem que tirar a carteira, tá bom, eu vou tirar a carteira, me perdoa. 3º dia, bate de novo. Até 490 vezes. Mesmo erro, tem que perdoar. Sim, minha amiga? Então, precisamos perdoar para que sejamos perdoados, né? Certo. Como perdoar alguém que nos ofendeu, nos magoou, está nos fazendo sofrer, mas essa pessoa não tem a menor ideia do mal que te fez e não pede o seu perdão? Como oferecer o perdão a quem não pede por ele? Eu acho que um caminho seria o seguinte, procurar a pessoa e torná-la consciente do que ela está fazendo. Porque você diz que ela não tem consciência do mal que está causando. Então, você tem que conscientizá-la. Você tem que dizer, olha, você está fazendo isso, isso e isso, e não está certo, porque está acontecendo isso, isso e isso. Você sabe que essa pergunta foi interessante? Porque tem muita gente nessa condição e a gente está assombrado por castelos fantasmas, tudo por falta de uma conversa. E às vezes uma boa conversa, um bom diálogo, resolve problemas que duravam anos. Então, eu acho que tem que se buscar a pessoa e torná-la cônscia do mal que ela está fazendo. É por aí? Por aí. Então, eu acho que nós temos que ter boas conversas, né? E alguém escreveu, né? A melhor forma de acabar com seus inimigos é fazer deles amigos. Essa é a melhor forma. Você pode ter uma pessoa que odeia você por algum motivo. Você mencionou, né? Em algum momento, né? Para nós alguém. Bom, você tem alguém que não gosta de você? Procure essa pessoa. Uma boa conversa talvez seja o início de uma grande amizade, né? E a gente também tem que aprender com as pessoas que não gostam da gente. Elas têm muito que nos ensinar. Sabe por quê? O amigo que gosta, às vezes não fala certas coisas que você precisava ouvir. Mas a pessoa que não gosta te diz coisas que você tinha que ouvir. E fala verdades que às vezes são reais. Então a gente tem que aprender a ouvir todo mundo, né? Por isso que diz a palavra de Deus que na multidão de conselhos há sabedoria. Sim, Renata. Pastor, eu queria aproveitar o momento e pedir perdão a todos aqueles que eu prejudiquei no tempo que eu passei na torcida organizada, que eu não tenho mais nenhum contato, mas eu queria pedir o perdão a todos. Você vai aproveitar o recurso da TV aqui, né? Para tentar chegar a esses corações. É isso, Renata. Eu acho que a gente pode ter ofendido alguém em algum momento, né? A gente tem que confessar para Deus e para as pessoas. E se não tivermos condições de chegar, Deus sabe, né? Ele faz a leitura exata do nosso coração. Mas eu acho que o sentimento tem que ser esse, né? A gente não ofende mais, não faz mais. E aí está a beleza do perdão. Como eu disse no início, o tema do perdão, ele é um tema cotidiano na vida do cristão. Esse assunto tem que ser bem compreendido. Por quê? Porque todos os dias nós temos que lidar com isso. Não só porque alguém nos ofende, mas porque nós ofendemos alguém. A gente peca contra Deus, peca contra o próximo. Esse tem que ser um assunto diário, todos nós. E Jesus, para falar da amplitude desse perdão, diz, não é 7 vezes, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, o seu perdão tem que ser ilimitado. E por que é que o seu perdão tem que ser ilimitado? Porque ele pagou o preço. Foi um preço muito alto que Jesus pagou para que nós tivéssemos acesso ao perdão divino. Pensa em Adão e Eva, quando eles pecaram, eles não tinham o que fazer, não havia solução para o homem, mas Deus havia providenciado um caminho e disse, olha,
Há um caminho do perdão para vocês. E qual é esse caminho do perdão? Deus tirou aquelas vestes de folhas de figueira que eles estavam usando e pôs uma veste de pelos de cordeiro. Que pele é essa que Deus arranjou? Ah, um cordeiro teve que ser morto. Então eu estou cobrindo você aqui, a sua nudez, com a pele de um cordeiro que teve que morrer para você não ficar nu. E você sabe uma coisa mais bela que nós temos ali no Gênesis nesse momento? É que o diabo disse assim: o que Deus disse para vocês? Que vocês não devem comer? Não, se você comer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Mas o homem não já era igual a Deus? Ele não foi feito imagem e semelhança? Ele já era igual a Deus. E quando ele pecou, ele ficou igual a quem? Igual a Satanás. Isso é textual. Quando você vai para Gênesis 3, no verso 1, diz ali: a serpente, a mais sagaz de todos os animais. Qual era o adjetivo da serpente? Ela é sagaz. A palavra sagaz no hebraico é arum. A serpente era arum. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam nus. E a palavra nus é arumim, na mesma raiz de arum. Então eles eram iguais a Deus e quando comeram do fruto, ficaram iguais à serpente. Arumim, nus. Aí o que Deus faz com esse homem pecador? Ele pega uma pele de animal e cobre a nudez do casal. Ele estava ensinando para Adão: essa pele desse animal, esse animal que morreu para você não ser mais semelhante à serpente, simboliza um cordeiro que um dia morrerá por você. Aí um dia veio Cristo e João apontou para ele e disse assim: olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a especialidade de Cristo é tirar pecados. É a especialidade. Então pode ser que você esteja na sua vida passando por um momento muito difícil. E você sabe que o mal que assola a humanidade hoje é a depressão. E muitas vezes a depressão é causada pelo desapontamento, pela tristeza que você sente por algo que aconteceu na sua vida. Porque talvez você magoou alguém ou talvez alguém magoou você. Mas hoje não é dia de perdão. Hoje não é o dia de você pedir que Deus perdoe você por aquilo que você fez. Ou não é dia de dar perdão para alguém que ofendeu você. O perdão é terapêutico, ele é divino. E quando a gente pratica o perdão, tanto oferecendo quanto recebendo, nós somos curados. Porque essa justiça de Cristo que nos cobre, essa pele de animal que cobriu Adão e Eva, é o manto protetor da justiça de Cristo que Ele quer estender sobre você e perdoar você inteiramente. Talvez você esteja pensando: pastor, você não me conhece, você não sabe do mal que eu fiz. Eu não te conheço e nem sei o mal que você fez, mas eu sei de uma coisa: não importa o mal que você tenha feito, Deus pode perdoar você. Porque não existe pecado tão grande que Deus não perdoe. Não importa o que você fez, Ele pode perdoar você. Agora tem uma condição: você tem que se colocar numa posição de humildade. Você tem que reconhecer que você precisa do perdão. E você tem que dizer para o Espírito Santo operar na sua vida esse perdão que você tanto precisa. Esse arrependimento que você tanto precisa. Eu queria que você pensasse nisso agora, enquanto nós vamos ouvir essa canção. Você precisa de perdão? Cristo já pagou o preço. Ele vai perdoar você. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pensa um pouco nesse instante no poder da sua cruz.
Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração chamar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu amor vai transformar. Os espinhos do pecado, com amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Obrigado, pastor Denis. Eu gosto dessa canção porque ela diz uma grande verdade. Lá na cruz em ti pensou. Ao estar pregado naquela cruz, Jesus pensou em você. E ele entendeu que o preço que ele estava pagando ali era do seu pecado. É por isso que eu e você temos acesso ao perdão. Você sabe por que o diabo nos odeia tanto? Porque o diabo não tem acesso a esse perdão mais. O diabo não tem direito ao perdão mais. Ele teve um dia, mas ele não se arrependeu. Um dia, milhares de seres humanos estarão do lado de Satanás,
porque também não mais terão direito ao perdão, porque não se arrependeram. É por isso que o apelo da palavra de Deus para mim e para você hoje é: se confessarmos os nossos pecados, se Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não há nada que você tenha feito que Deus não possa perdoar. Mas se nesse momento, enquanto Cristo é nosso advogado, não for feita essa confissão, essa entrega, nós podemos passar do tempo da graça. E aí nós vamos nos colocar do outro lado de um time perdedor, que não tem acesso ao perdão, que está condenado por toda a eternidade. É por isso que eu e você somos objetos do amor e do cuidado de Deus. E o perdão tem que ser uma temática diária em nossa vida. Se Cristo pensou em você na cruz, Ele quer dizer para você hoje que o seu pecado está perdoado. Se você de coração confessar e se arrepender, Ele te perdoa agora. Eu quero orar por você agora, para que ao findar desta oração, você se levante como uma pessoa perdoada em Cristo Jesus. E se você quiser aí na sua casa, no seu escritório, dentro do carro, onde é que você esteja agora, se você quiser se colocar de joelhos numa posição de humildade e confessar os teus pecados e colocar a tua vida nas mãos do Senhor, faça isso agora. Pode ajoelhar agora aí. Eu vou orar com você, para que o Espírito Santo te console, te conforte nesse momento tão dramático da sua vida e para que você seja uma pessoa restaurada para a honra e glória de Deus. Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome por tão grande sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Eu quero orar agora por todos esses telespectadores que sentiram o desejo no coração de se colocarem de joelhos na Tua presença. Tu sabes que existem sentimentos, emoções nos corações. Tu sabes que existe mágoa, rancor, dor. Tira, Senhor Deus, tudo isso dessas pessoas. Tu sabes que alguma coisa foi feita no passado, a qual, quem sabe, nunca antes se perdoaram. Perdoa-os agora e permita que eles se sintam perdoados. E que ao levantar dessa oração, eles tenham a certeza do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua presença na vida deles. Abençoe também os nossos 10 convidados que estão aqui nesse auditório. Cuida, Senhor Deus, de cada um deles. O Senhor pode ler os corações agora. O Senhor sabe de coisas que eles se lembraram. O Senhor sabe de coisas que eles têm desejo de abandonar. O Senhor sabe do desejo de vitória que eles têm na vida. Por favor, abençoa-os também. Que a Tua graça os alcance nesse momento. E ao terminarmos esta oração, que tenhamos a certeza de que nós fomos perdoados e aceitos pelo Pai. Perdoa os nossos pecados. Purifica a nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema da Palavra de Deus. Até lá, que Deus te abençoe.